Bem, hoje o assunto é um pouquinho mais pessoal, pessoal. Pessoal. Não é pessoal, mas o assunto hoje é sobre um cara que, tipo assim, eu considerava pacas, tá ligado? Um cara que eu falei, pô, esse cara me representa. Mas hoje, passado o tempo, eu vi que não é um cara que ele não tem defeitos. Esse cara, ele não tem defeitos. E isso é um grande defeito nele. Porque o fato dele não ter defeitos não significa que eu não enxergue que ele tem defeitos por ele não ter defeitos. Entende onde eu quero chegar? Então, hoje o vídeo vai ser sobre ele. Esse cara que chegou prometendo tudo, que ia mudar o mundo e que ia salvar a gente. Que ia mostrar como a sua história seria diferente na humanidade. Ecoaria de um jeito especial. E no final, ele nos apunhalou pelas costas. Eu tô falando dele mesmo. Felmidoriya de Boku no Hero. Sim, o que é bem recorrente aqui no canal é falar mal de Boku no Hero, porque o nosso querido Boku no Hero simplesmente enganou parcela dos fãs. Eu comecei a acompanhar Boku no Hero por conta inusitavelmente. Eu vi o anúncio de Boku no Hero, no canal mais aleatório aí, chamado Batman Animes, dele falando, vai lançar um anime sobre um cara que tem superpoderes, que não tem poderes no mundo dos superpoderes. Eu falei, caramba, mano, mó foda, mano. O que é engraçado a situação é que nesse mesmo vídeo que eu vi o anúncio de Boku no Hero, eu também vi o anúncio de o anime da mina mágica que faz coisas mágicas na escola e acontece situações sus. Era um belo eti, até hoje eu não conseguia ser. Então, tipo assim, é muito triste pra mim porque quando, na época, acho que quase ali durante a pandemia, não sei se foi antes ou depois, eu não lembro muito bem, que era... surgiu um canal aberto, lindo, maravilhoso, chamado Loading, que trazia conteúdos geeks, jogos, animes, programas, tokusatsu, tudo que um jovem poderia querer. Eles eram o último daqueles que estavam lutando contra a internet, a TV, o vício de telas das crianças, jovens e adultos. Mas por conta de situações não muito legais, ela acabou saindo do ar e pela 15ª vez sendo comparada no lugar a porcaria de rede de TV evangélica, mano. Aí por que o jovem não é evangélico, não gosta de... É por causa disso, mano. E lá também passava um monte de animes, tinha Black Clover, Sakura Card Captor, Cavaleiros dos Zodíacos, aquela série mais recente lá, esse aí. E, pô, mano, era muito legal, infelizmente, por questões aí, como eu disse, não muito legais envolvendo política, o canal teve que ser encerrado. Mas era legal, eles tinham esse negócio de ter o Boku no Hero passando num horário, acho que era 7 horas mais ou menos, e você poderia lá assistir Boku no Hero. É claro que a TV tem essa parte que pro jovem não deve ser legal, né? O jovem hoje em dia, que é sobre você ver coisa repetida, mas era muito massa assistir. E ali foi que eu tive contato com Boku no Hero, finalmente. Era uma história que me cativava, fala de uma coisa, um nicho que eu gosto muito, que é super-heróis, poderes. Essa parte japonesa também escolar me interessa bastante e juntava o bom e o melhor de cada área. Então, super-heróis, a parte de ter habilidades especiais, figuras icônicas, e a parte escolar japonesa, que na época realmente, até hoje, é uma coisa que eu gosto bastante. Mas na verdade, e tinha também um protagonista que me representava. Eu me via muito no Midori. Tanto que um dos motivos daquela época, apesar de não ter muito contatos com animes, o Midori era meu personagem favorito. Esse jeito meio na dele, meio tímido, meio certinho demais, meio desesperado quando alguém tá fazendo alguma coisa errada. Naquela época, a minha versão, antigamente, era esse tipo de pessoa. Mas a parte que mais me pegava era esse lance da gentileza. A gentileza, pra mim, é uma das minhas filosofias de vida
E eu, quando vi esse personagem mais gentil, de verdade, eu falei, pô, mano, tá aí o meu main, né? O meu main nos animes. Só que ao passar do tempo, minha personalidade, vamos dizer assim, foi se desapegando mais desse lado mais tímido, fiquei um cara um pouquinho mais, não extrovertido, mas mais divertido, eu fui me apegando a coisas mais engraçadas, a coisas mais cômicas, algumas coisas mais legais, como Black Clover, One Piece e até Jojo. Só que ainda assim, Midoriya era um personagem que, após ver vários personagens, agora sim, ainda assim o Midoriya era um cara que falava, pô, esse aí cara ainda me representa. O problema foi que, ao passar das temporadas de Boku no Hero, apesar, tipo assim, de eu ainda estar fascinado pelaquela vida escolar, ainda assim eu já começava a ver alguns problemas, tipo, a gente acompanha o Midoriya quando tá safe, beleza, mas na hora da ação, pô, o Midoriya tem uma cena de ação, por conta da habilidade dele na época, ficava fora de cena e quem brilhava era o resto da turma. O que era uma qualidade, né, que cada personagem tinha o seu tempinho de tela, mas depois acabou virando um puta problemaço. E o que mais me deixava incomodado, na verdade em animes gerais, é amizades tóxicas, vamos dizer assim, que são tapadas como uma coisa muito profunda. Por exemplo, aqui, né, a gente tem Naruto, que tem aquela relação muito problemática, particularmente do Sasuke, que eu não sei se o que eu tenho é esse lance que é um problema de roteiro, né? Aquela amizade do Naruto e o Sasuke, né? Porque a gente não viu desenvolvimento nenhum disso. O que a gente viu foi umas implicações, tal, divertido. Só que os caras mal ficaram muito tempo um do lado do outro pra ter essa grande amizade. E também é um lance, tipo assim, pessoal meu, de ter tido amizades tóxicas, de pessoas que deixavam a gente pra baixo, ou então filhas da puta que batiam na gente, e mesmo assim a gente continuava amigo quando a gente tava na infância. Ah, por quê? Porque a gente precisava, porque a gente poderia ser excluído se não estivesse ali. Então, ao ver esse comportamento, que é uma coisa que me afeta, foi coisas que me fez ir desgostando de Naruto e também Boku no Hero, pois eu acho que mais tóxico que a amizade do Naruto e do Sasuke, eu acho que é a do Midoriya e do Bakugo, que é uma amizade que pra mim não tem sentido. O maluco que batia em você, te ameaçava de morte e ainda assim ria dos seus sonhos, não é um cara que você quer tá do lado implorando pela sua amizade. Ah, mas teve meio que um desenvolvimento ali. Não, tipo assim, porque esse desenvolvimento que tem ali pra parte do final, que também me desagrada dessa amizade, só começou porque o Midoriya parecia uma putinha apaixonada querendo ficar perto do Bakugo o tempo todo, que tipo assim, na primeira temporada era legal essa meio rivalidade que eles tinham, né, daquele episódio lá da primeira aula de ação deles, mas depois que sai daquilo, tipo assim, o Midoriya ele fica indo atrás, tipo, desculpa que eu não te contei que eu tinha uma habilidade, que é uma coisa que eu acho, além de meio patético, também meio... E falando sobre essa parte mais... Também eu acho que me incomoda esse jeito que foi escrito o Midoriya, que eles misturam um pouco da gentileza e a timidez do Midoriya pra fazer uma coisa meio... Eu não sei explicar, mano, porque, tipo assim, eu vi personagens gentis já, tipo assim, você vê lá o Tanjiro, você vê o Sanji, você vê o Josuke da parte 4 do Midoriya, e você vê e compara essa rapaziada e vê que o Midoriya é estranho, né? Quando você bota esses personagens gentis em volta dele. É meio estranho esse lance. Que pra mim são personagens incrivelmente mais bem escritos da gentileza, né? Como, por exemplo, o Sanji Perna Negra, que você vê muito isso no personagem, que essa gentileza, ele é um cara completamente grosseiro, brigão com a parte dos homens, mas com as mulheres ele é todo, gentil, submisso, e tarado também, mas é parte da personalidade. Mas quando você vê ali a relação dele com outro dos homens, você percebe que ele é gentil em todo, ele só, tipo assim, tem diferentes facetas dessa gentileza. Então, esse jeito mais irritado e gritalhão que ele tem envolvendo homens é uma coisa meio que é um jeito que ele aprendeu
com o pai dele, lá do Baratie, a lidar com homens, né? Porque essa experiência de liderança que ele tem. Mas mesmo assim, ainda esconde uma gentileza ali por trás, tanto que independente do sexo, o Sanji vai ser gentil de um jeito. Então, a gentileza dele com o homem com homens é ele não deixar que eles passem a mesma coisa que ele passou, né? Que no caso é passar fome, então qualquer pessoa que pede uma comida ou que quer ser alimentado, o Sanji vai lá e faz um prato, ou até mesmo esse jeito de liderança que o Sanji tem, porque se você analisar o anime inteiro, você vê que o Sanji sempre tem um mini arcozinho que ele é meio que um líder, ou é lá em Alabasta, onde ele tem aquele arco lá muito foda do Mr. Prince, né, que ele engana os capanga do Crocodile pra servir ele e ajudar ele a libertar os companheiros dele, ou então é aquele arco lá na ilha lá, Punk Hazard, na verdade o arco Punk Hazard, que é onde ele encontra um grupo de militares e fica meio que o arco inteiro com eles, comandando eles. Que você pode ver que isso também é fruto um pouco lá do passado dele, né? Lá com o pai de verdade, e um pouco com o chefe lá do Baratie. Então, o Sanji ele tem esse jeito de lidar com esses dois sexos, mas ainda assim você vê essa gentileza que ele tem em ambos. É claro que a parte feminina, para as mulheres, a gentileza vai ser maior, né? Que estamos falando do Sanji. E tem o nosso grandiosíssimo menino Jozo Higashikata, que aí, né, o que falar com um cara que a habilidade dele é literalmente, não literalmente, mas você pode interpretar como gentileza, né? Um stand que, apesar de restaurar outras coisas, mas ele cura as pessoas em troca de não curar o usuário dele. Eu acho que muita gente também meio que confunde isso com o lance do Giorno curar as pessoas, que eu acho que é completamente diferente, né? Já que o Giorno, ele não abdica do fato dele se curar, então no fato dele se curar, ele não tá abdicando dele mesmo, o que é, eu acho que uma característica da gentileza, né? É o lance do auto-sacrifício, vamos dizer assim. Um exemplo muito bom disso é o Sanji lá no arco do Chopper, onde eu acho que o Luffy estão caindo num lugar alto e ele puxa o Luffy para levar o dano da queda, e o Josuke vai mais ou menos nessa ideia do fato dele não se curar, mas curar os outros, e geralmente o Sanji dele é para combate. E é um exemplo de como que o Josuke é esse símbolo de gentileza e zelo. Apesar que eu acho que a gentileza do Josuke não é muito bem trabalhada como a do Sanji, né? Que, por exemplo, tá ali o tempo todo, né? É uma coisa importante do personagem. O do Josuke às vezes passa batido além da habilidade, porque a parte 4 foca muito mais nessa parte descontraída do personagem, essa parte divertida, malandra dele, do que muito mais na parte da gentileza. A gentileza fica mais por conta do Crocodile, que é a habilidade dele, e às vezes, é claro, a gente consegue ver isso. Por exemplo, no primeiro episódio, a gente vê que depois, além, é claro, dele curar a tartaruga, também tem aquela cena que ele vê que ele tá atrasado para a abertura do portão e do ano letivo na escola, e em vez dele só correr e foda-se, ele olha pro Koichi, vê o uniforme e fala: você também é da minha escola? Então, maluco, a gente vai ter que correr. Então, tipo assim, é um jeito de demonstrar essa gentileza, além, é claro, da cena dele curando, meio que indo curar o Kiro, né, porque ele era só uma vítima ali que acabou, teoricamente, né, acabou no meio de um confronto entre usuários de stands. Então a gente vê muito dessa gentileza nesses pequenos aspectos, mas é claro, como é o Araki, ainda a gente perde muito narrativamente sobre isso. Mas ainda é muito bom. E também tem a parte do combate, que apesar do Josuke ser, eu acho que um dos Josuke mais, como eu posso dizer, brutais que tem, né, porque minha habilidade vem da minha gentileza, eu curo pessoas, mas é um instinto que tem a capacidade de deixar uma pessoa imortal, digamos assim, mas num formato completamente horrendo, né? Ele pode pegar um cara e fazer ele ficar numa pedra eternamente, sofrendo uma agonia eterna, que
essa gentileza é meio relativa, mas também tem esse lado dele ter essa honra na hora do combate, né? Por exemplo, aquele exemplo dele ter curado o usuário do Gol, e porque ele falou, não, se eu te batesse você todo ferrado, eu me sentiria muito mal. Não ia ter honra nenhuma, seria pior ter que bater na mãe por causa de comida, não, jamais. Aí o cara olha, é verdade, viu? Só que aí ele vê que ele tá todo curado. Eu falo, pô, mano, eu tô melhor agora. Ah, você tá melhor? E pô, Crazy Diamond! Nossa, mete um cacete que o cara é jogado da janela pra fonte lá do hospital. É muito pica esse episódio. Mas você vê aí, apesar disso tudo, dessa faceta um pouco cruel do Josuke, que você vê ainda que existe honra e gentileza no personagem. E muito melhor do que a do Midoriya, né, que tem esse jeito envergonhado que parece até que ele, sei lá, é a Hinata com P. Então eu acho que esses dois personagens, eles são muito mais superiores nesse quesito gentileza. Até mesmo o Josuke, que como eu disse, tem esses problemas meio narrativos na parte 4. Mas infelizmente, depois eu ter dropado a barreira da academia, eu acabei descobrindo que até o final o personagem ele ainda vai ser desvalorizado, né? Pô, mano, depois que eu descobri que a luta final do maluco, o arco final, ele mal tem tempo de tela, foi uma coisa que eu fiquei bem chateado, pra falar a verdade. Ele mal tem uma luta, tipo assim, ele só vai pulando de lugar em lugar pra chegar até o vilão final e dar uma surra. E ainda assim o autor conseguiu botar que o Bakugo consegue dar um hit kill no vilão mais importante lá do negócio, e o Midoriya não. E eu fiquei, não é possível, mano. Não é possível isso, mano. Então, você vê claramente que esse autor tem uma paixão, um tesão nesse personagem, mano. Acho que o fetiche desse autor é pedir pra um cara se vestir de Bakugo, fazer bullying com ele, jogar ele na parede e chamar ele de lagartixa. Porque nada explica esse final onde que o Midoriya, além de perder esse momento épico dele, ter esse momento importante dele ter uma kill, ainda ele perde os poderes, ele vira professor na UA, e todo mundo lá no grupo da sala dele vira um herói super importante para a próxima geração, e ele fica lá chupando o dedo. Ah, mas no final ele ganha uma... Mas não tem esse momento de mérito do personagem, você entende? No final ele tem que agradecer ao Bakugou e a outra rapaziada lá da turma dele, que ele agora ele pode sim virar um herói, que eles compram lá, financiam pro pobre miserável ali, o coitadinho, uma armadura pra ele ser um grande herói. Como se ele não tivesse sido grande antigamente, mano. Olha que absurdo que esse autor faz. E é por isso e outras coisas dessa obra que hoje o Midoriya não é mais o meu main. Eu tenho raiva desse personagem quando eu vejo ele. Hoje em dia o meu main é o Josuke Higashikata. Ou o Junpei de Persona 3, que aí já faz a minha outra faceta, que é a minha faceta estúpida. Que aí já entra o Junpei de Persona 3 como meu main, e em jogos o Beautiful Joe, que são basicamente os mesmos personagens. Então é isso, tá aí o meu desabafo a esse personagem que infelizmente hoje em dia é só decepção pra mim.